O sangue de Jesus tem poder para perdoar todos os pecados. Mas, mesmo tendo poder para perdoar todos os pecados, não perdoa. É sobre isso que nós vamos falar dentro de instantes. A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bom? Quanto tempo, né? Mas demorou mais do que eu imaginava. Eu peço perdão aos irmãos porque, na realidade, eu estive envolvido em várias atividades simultâneas, de modo que eu precisei parar, dar uma pausa no trabalho aqui no canal, mas aqui estamos de volta. O tema de hoje é: será que Deus ouve a tua oração? A parte 2. Eu peço que, se porventura você não assistiu ao vídeo anterior, será que Deus ouve a tua oração? Parte 1. Peço que pause esse vídeo e assista ao vídeo anterior para que você venha ter o entendimento completo e correto do que nós estamos apresentando aqui, ok? Vamos lá então. Vamos falar fazer um breve roteiro acerca do que nós vamos abordar aqui e vamos começar falando sobre o que já foi dito anteriormente. Vamos fazer uma breve recapitulação. Vamos lá para o slide. Lembra que no vídeo anterior nós abordamos 3 circunstâncias que impedem a oração. 3 circunstâncias que impedem a oração. A primeira que nós já abordamos é a vida de iniquidade. A segunda que nós vamos abordar futuramente é a desonra à esposa. É uma questão, é um problema que recai especificamente para os homens casados. E a terceira que nós vamos abordar é a ignorância deliberada da palavra. Voltando aqui para mim, lembra que nós abordamos no vídeo anterior a vida de iniquidade, ou seja, Deus e o homem, e nós abordamos acerca da oração, em que o homem faz para o Senhor, faz para Deus. Entretanto, nós abordamos que o pecado serve como uma barreira, impedindo essa oração que vá do homem e chegue até Deus. E nós abordamos o seguinte texto, nós lemos em Isaías, eu estou fazendo uma breve recapitulação, nós já abordamos esse assunto. Em Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2, a Bíblia diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Ora, voltando aqui, então, se o pecado serve como barreira que impede a oração do homem chegar até Deus, essa barreira é o pecado, então nós vamos abordar como derrubar essa barreira, para que possa haver um trânsito livre da oração do homem até Deus. Ok? Então, como derrubar essa barreira? Já que a barreira é o pecado, a derrubada dessa barreira é o perdão dos pecados. É o que nós vamos abordar nessa aula de hoje aqui, o perdão dos pecados. O que é o perdão dos pecados? Vamos lá para o slide. O perdão é o resultado da interação entre Jesus e o homem. Voltando aqui para mim. Então, o perdão de pecados é a interação entre Jesus e o homem. Existem 2 atores, vamos chamar assim, nesse fato que é o perdão: Jesus e o homem. O perdão de pecados não é uma ação que produz um resultado, produz uma eficácia de forma unilateral. Não é simplesmente porque Jesus, ele teve uma ação, teve uma atitude, uma postura, e que o homem vai alcançar esse perdão independentemente do que ele fizer. Não, não é assim. Existe uma interação entre ambos, e nós vamos abordar essa interação aqui nessa aula. Voltamos lá para o slide. Bom, Jesus, vamos ver qual é a parte de Jesus nessa interação entre Jesus e o homem. Tá? A parte de Jesus, vamos lá, provisão. Provisão, vamos lá em João 3,16.
A Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok? Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos lá também ler em João, 1 João, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Voltando aqui para mim. Ou seja, o sangue de Jesus Cristo tem poder para nos purificar de todo o pecado, mas ele não nos purifica de todo o pecado. Lembra que eu falei que existe, para que haja perdão, existe uma interação entre dois indivíduos, entre Jesus e o homem. Não basta que Jesus pratique a ação para que haja o perdão de pecados. É necessário que o homem também tenha uma postura para que esse perdão venha a ter eficácia. É por isso que eu afirmei que o sangue de Cristo pode perdoar, tem o poder de perdoar todos os pecados, mas não perdoa todos os pecados. Por que isso? Seria alguma ineficácia, alguma impossibilidade do sangue de Cristo? Não. Independentemente da gravidade, da quantidade, da intensidade do pecado do homem, o sangue de Cristo ele tem poder para perdoar todos os pecados. Só que ele não perdoa de forma unilateral. Nós vimos aqui que Jesus Cristo ele provê. Ele não perdoa independentemente da ação do homem que nós estamos falando aqui. Existe uma provisão. O que Jesus Cristo, a obra de Cristo na cruz, ela é perfeita e é acabada, concluída, está concreta. Só que há necessidade da postura do homem também para que haja esse perdão. Vamos ver aqui com relação à parte do homem. Vamos para o slide. Cabe ao homem sujeitar-se. Vamos lá, sujeitar-se a quem? A Jesus. Vamos lá em 1 João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Volta aqui para mim. Olha só, crer aqui nesse texto, ele é oriundo, é advindo do grego pisteuo, que significa confiar, ter fé, entregar-se. E o texto ele conclui dizendo aos que creem no seu nome. Vamos ler em Tiago, uma leitura adicional aqui. Então lá Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, versículo... Vamos ver aqui. Versículo 19. Tiago 2, 19. A Bíblia diz assim: tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então é o seguinte, há necessidade do homem se sujeitar a Jesus, não apenas crer que ele existe. Os demônios também creem que Jesus existe e estremecem, mas não é por conta deles creem somente que Jesus existe e que ele é filho de Deus, que existe um perdão de pecados, existe uma condenação já estabelecida com relação ao diabo e os seus anjos. Que eram anjos de luz e se tornaram-se demônios, anjos de trevas. Então, não basta o homem acreditar que existe um Deus, que existe Jesus, apenas que existe. Irmãos, estamos vivendo tempos interessantes, né? Parece que a gente está precisando dizer que o céu é azul e que a grama é verde. Ora, será que não é óbvio que o céu é azul e a grama é verde? Pois é, então nós precisamos afirmar que para que haja perdão de pecados, é necessário nós nos sujeitarmos a Jesus. Como? Reconhecendo o sacrifício dele na cruz, nós percebemos e entendendo que nós somos pecadores dependentes de Deus. Por que nós devemos nos sujeitar a Jesus? Porque nós pedimos perdão a quem? A Deus. A Deus, nós pedimos perdão a Deus. Entretanto, Jesus é o único que consegue ligar o homem a Deus.
Então é necessário que o homem se sujeite a Jesus para que ele venha alcançar perdão de pecados. Eu vou citar um fato que aconteceu comigo já, quando eu lidei com uma pessoa, mas no final você vai entender o porquê. Que eu preciso fazer essa afirmação. Precisamos nos sujeitar a Jesus, o Filho de Deus, para que nós obtenhamos o perdão de pecados. Se nós não nos sujeitarmos a Cristo, nós não poderemos receber perdão de pecados, porque é por meio do sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que tem poder, que tem autoridade para que haja perdão de pecados. Se eu simplesmente crer que existe um Deus e aí eu peço a Ele perdão e não me submeto a Cristo, é um pedido inócuo, é um pedido de perdão que não produz nenhum resultado, nenhum efeito, porque é o sangue de Cristo e que nos concede, é o sangue de Cristo que nos provê perdão de pecados. Ok? Então, Jesus provê e cabe ao homem sujeitar-se. Lá tem também o Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, a Bíblia diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, a sujeição é necessária a Jesus. Qual a primeira coisa que nós citamos que o homem precisa fazer, o que ele precisa, a postura que ele precisa ter? Sujeitar-se. Qual é a segunda postura que nós vamos citar aqui de forma exemplificativa? Confessar. É necessário que o homem confesse o seu pecado para que ele receba perdão desse pecado. Vamos lá para o slide, confessar. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Voltando aqui para mim. Você pode dizer assim: então, para que eu receba perdão dos meus pecados, eu preciso confessá-los. Ao confessar meus pecados, eu obtenho perdão do Senhor. Porque Jesus já proveu o perdão dos meus pecados. Eu me sujeito a Ele, porque eu reconheço o sacrifício de Jesus Cristo, eu já aceitei Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Então, se eu peco e eu confesso, então eu recebi já o perdão dos meus pecados. Não. Mas por que não? Pois é. Se eu pensar simplesmente dessa forma, em que há uma formalidade, ora, se eu peco e eu simplesmente confesso o meu pecado, eu corro o risco de banalizar o ato de pedir perdão. É isso mesmo, eu corro o risco de banalizar. Por que banalizar? Ora, será que se eu simplesmente abrir a minha boca e confessar o meu pecado, será que automaticamente ele está perdoado? Será que é simplesmente assim? Infelizmente já ouvi de pessoas no passado comentando: não tem problema não, se eu pecar, eu confesso, Jesus me perdoa. É como se estivesse barateando o sacrifício de Jesus. É como se estivesse colocando o sacrifício de Cristo, porque é por meio do sacrifício de Cristo que nós temos perdão dos nossos pecados. É como se estivesse barateando, tornando quase que pífio. Ora, Jesus Cristo não morreu por nós para nós sermos perdoados, simplesmente para que a gente vive pecando. Eu peco, peço perdão, peco, peço perdão, peco, peço perdão, e eu vou levando a vida assim? Será que eu consigo produzir, o resultado que eu almejo, qual seja o resultado, o perdão dos meus pecados? Será que eu consigo alcançar o perdão simplesmente confessando? Não. Olha, mas por que não? Porque antes de eu confessar, precisa acontecer algo dentro de mim, que é o que nós vamos viver aqui no próximo item do slide. Vamos lá. Nesse slide é confessar e o segundo é arrepender-se.
Em Atos 3,19, a Bíblia diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Olha só, para quê? Olha só o resultado: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Qual o resultado disso? Para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Voltando aqui para mim. Arrependei-vos e convertei-vos. Ora, eu preciso estar arrependido do meu pecado, porque se eu simplesmente confessar um pecado ao qual não estou arrependido, é como se eu estivesse querendo pagar uma dívida com uma nota falsa. Pensa assim, que eu quero pagar uma conta de R$30 com uma nota de R$30. Ué, existe nota de R$30? Se você porventura pegar uma nota de R$30 na mão, você vai saber o quê? Que ela é falsa, que ela não tem valor. Assim será a confissão de pecados sem o devido arrependimento, sem a devida metanoia, mudança de mente. Sabe, se eu cometo um pecado e eu tenho consciência de que aquilo é um pecado e eu não estou arrependido, eu preciso orar a Deus e falar: Senhor, me quebranta. Eu preciso ser quebrantado. Eu preciso me arrepender. Eu não estou arrependido do pecado que eu cometi. Isso é necessário, irmãos. Porque assim, nós não podemos agir com uma mera formalidade, como se eu estivesse cumprindo um protocolo. E aí, já que eu cumpri o protocolo, que é pedir perdão, eu quero o resultado almejado. Não é assim que funciona. Tem que haver uma intimidade, tem que haver uma honestidade, tem que haver uma postura do homem de sinceridade diante de Deus. Ora, se é necessário que nós sejamos arrependidos, não adianta eu pedir perdão por um pecado ao qual eu ainda não me arrependi. É necessário o quê? Que eu ore ao Senhor, peça a Ele misericórdia, porque eu quero me arrepender do pecado. Eu preciso sentir nojo do pecado. Eu preciso ter a convicção do seguinte: se eu tivesse naquelas circunstâncias novamente, eu não cometeria o mesmo pecado. E assim eu pedir perdão ao Senhor. É preciso que haja quebrantamento. Um coração quebrantado Deus não rejeita. Lembra que nós falamos? Não adianta eu viver em pecado e orar ao Senhor porque minhas orações passam a ser impedidas. A primeira oração que eu preciso fazer é uma oração que de fato venha derrubar essa barreira, que é o pecado, que é a vida de pecado. É a primeira oração que precisa ser feita para que haja essa quebra dessa barreira. E não simplesmente uma mera formalidade, um cumprimento de protocolo, porque eu acho que assim vou alcançar o perdão de Deus. Não. Nós precisamos de agir com sinceridade diante de Deus. Ele não espera menos de nós do que a sinceridade. Qual é a próxima postura aqui que nós vamos abordar rapidamente aqui nessa aula? Vamos lá para o slide. Outra postura que o homem precisa ter: ser um perdoador. Vamos ler em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. A Bíblia diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, olha só aí, se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Voltando aqui para mim. Irmãos, é necessário, é imprescindível, é uma condição necessária para que haja o perdão, que eu seja também um perdoador. Se eu for uma pessoa que retém o perdão, uma pessoa que guarda mágoa, eu estou simplesmente tornando ineficaz qualquer pedido de perdão que eu venha fazer diante de Deus. Isso é muito sério. A gente precisa ter consciência disso. Isso é muito sério. Quantas pessoas vivem orando, pedindo a Deus perdão e os seus pecados não estão sendo perdoados? Irmãos, não é que eu simplesmente estou querendo agir como querendo ser um legalista, querendo ser uma pessoa que estou querendo diminuir a graça de Deus. Não, negativo. Não é o que o meu pensamento, é o que a palavra de Deus diz.
E não adianta nós sermos ignorantes acerca da palavra. Se nós descumprirmos a palavra, nós vamos colher toda a semeadura que nós fizermos de descumprimento da palavra. Se eu errar, eu vou colher os frutos do meu erro. Então, quão bom é eu entender a palavra de Deus, entender o que determina a Bíblia, para que eu venha compreender e analisar, fazer uma autoanálise daquilo que eu estou pensando, daquilo que está no meu coração, daquilo que está dentro de mim, e eu pedir a Deus uma transformação, porque senão eu virarei um religioso. Imagina só uma pessoa que peca, pede perdão, mas não se sujeita a Deus, ou se sujeita de alguma forma, ele não está arrependido, ou se ele confessa sem arrependimento, ou nesse caso aqui, se ele não é um perdoador. Entende que para que o ato da provisão do perdão de Jesus para o homem, para que ele venha ter eficácia, é necessário que vários elementos sejam presentes na postura do homem. Entende isso? Entende isso? Não é simplesmente, Senhor, me perdoa os meus pecados. Não. Pecado tem nome. A gente costuma dizer, normalmente as pessoas pecam no varejo. Peca aqui, peca hoje, peca amanhã, pecou ontem, pegou semana passada, mês passado, ano passado. E aí quando vai pedir perdão, Senhor, perdoa os meus pecados, quero que é o perdão no atacado. De uma vez só, atacada só, perdão todos os pecados. Quando o pecado tem nome, cada pecado tem nome, então ele precisa ser confessado diante de Deus. Mas sujeição ao Senhor Jesus Cristo, arrependimento, confissão, ter um coração perdoador, isso é muito sério. Tem muitas pessoas que não têm coração perdoador e não perdoam as ofensas que recebeu e tornam ineficaz qualquer pedido de perdão. Irmãos, sem santidade ninguém verá o Senhor. E sem o perdão de pecados não temos como ter santidade. Pensa, entenda que simplesmente o fato de não ter um coração perdoador, nós corremos o risco de estarmos acelerados num caminho direto para o inferno. Se você não consegue perdoar as ofensas que você recebeu, e você precisa ser honesto com você mesmo, você não consegue perdoar, coloca isso diante de Deus. Porque Ele é o principal interessado que haja a eficácia do perdão de Jesus. Com essa tua postura de correção, de assimilação e de aplicação da palavra. Não anule a possibilidade de perdão, que é o que nós precisamos para as nossas vidas. E por último aqui que eu quero abordar nessa aula, já estamos bastante tempo, já há vários minutos, queria que tivesse menos, mas... Ok, amar a Deus. Vamos lá para o slide. Amar a Deus. Marcos capítulo 12, versículo 30. A Bíblia diz assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Amar a Deus. Voltando aqui para mim. Amar a Deus é uma condição necessária. E mais, eu digo que é uma condição fundamental, até inicial, se comparada com as outras. Porque se eu amo a Deus, eu quero cumprir a sua palavra, eu quero fazer a tua vontade, eu quero agradá-lo. Aquele que tem os meus mandamentos guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Então, se eu tenho o amor de Deus gera em mim uma sujeição a Cristo. Porque quem recebe o Filho recebe o Pai. Quem não recebe o Filho não recebe o Pai. Então o amor a Deus faz com que eu me sujeite a Cristo. Faz com que eu me arrependa.
promove em mim um quebrantamento, faz com que eu tenha um coração perdoador, faz com que eu seja uma pessoa que de fato venha ter o desejo de agradar a Deus, de fazer a sua vontade. É necessário amor. Sem o amor a Deus, não tem como eu me sujeitar a Jesus, eu não tenho como me arrepender. Então, se você tem uma pessoa, um amigo, um parente, que você percebe que a pessoa precisa desfazer uma vida de pecado, ore a Deus, peça que o amor de Deus, o amor a Deus, entre no coração dessa pessoa. Se isso acontecer, esse amor a Deus vai produzir esses outros elementos necessários para que a pessoa venha se achegar a Deus e venha confessar o seu pecado, venha se arrepender e venha se sujeitar a Jesus e venha ser recebido por Deus e ter as suas orações recebidas por Deus. Ok? Vou citar apenas um fato, como eu disse anteriormente. Alguns anos atrás, talvez 8 anos atrás, numa palestra na DIG, eu aproveito para dizer, até agora não disse, né? Eu sou membro da DIG, não sou uma ovelha sem pastor, meu pastor é o pastor Eliseu Menezes, juntamente com o pastor Marcos Filho, da nossa DIG, nossa querida Assembleia de Deus na Ilha do Governador. Eu amo os meus pastores, são bênção de Deus na minha vida, graças a Deus por isso. Então, numa palestra que a irmã Marta, esposa do pastor Marcos Filho, que é o vice-presidente, ela estava dando, ela estava falando sobre o pecado. E o assunto que ela estava abordando era especificamente uma herança de pecado. O que a vida de pecado dos pais produzia como herança espiritual na vida dos filhos. E aí teve um rapaz que ficou muito preocupado, aflito, ao final da palestra. Ele pediu ajuda e eu me propus a ajudá-lo. Conversando com ele, ele disse o seguinte, que estava percebendo que havia uma perversão na vida do seu filho. Ele tinha um filho de uns 7 anos de idade, 7, 8 anos de idade. E estava vendo uma perversão na vida do filho dele. E ele ficou muito preocupado com aquilo, ele não queria que aquele mal, aquele problema, aquela vida, que o filho dele desenvolvesse aquela vida de perversão. Então eu falei assim, ok, irmãos, vamos lá. Meu irmão, me conta como é que está a sua vida. E ele foi contando. Aí eu consegui identificar uma vida de devassidão nele. Eu falei assim, então, você se arrepende dos seus pecados? Aí ele disse, Então, você se arrepende dos seus pecados ou não? Vamos ser sinceros, assim, olha só, aqui eu não estou com expectativa nenhuma do que você vai responder. Eu quero que você responda a verdade. A tua vida de pecado, você está disposto a abandonar a tua vida de pecado? Ele, Eu falei, me diz uma coisa. Como é que está a sua vida com Deus? Me explica melhor, para eu entender melhor como é que está a sua vida com Deus. Eu estou afastado. Eu falei assim, peraí. Você quer que o teu filho pare de receber, estanque essa herança de maldição que você está provocando, você entendeu dessa forma, não é? A sua vida de pecado está trazendo uma desgraça para a vida do teu filho, e você quer que o teu filho pare de ter esse problema, pare de viver esse problema, e não quer se sujeitar a Jesus? Eu falei assim, você quer voltar para Cristo? Ele falou, não. Mas falou, não com a facilidade tão grande. Eu falei assim, é? Eu falei, meu irmão, me diz uma coisa, o que você está querendo? Lembra que eu falei que para nós obtermos o perdão do Senhor, é necessário que nós nos sujeitemos a Jesus Cristo?
Por isso que eu falei assim, parece que a gente está agora tendo que afirmar que o céu é azul, que a grama é verde. Eu falei, meu amigo, como você quer obter um perdão de Deus se você não se sujeita a Jesus Cristo? Você quer voltar para os caminhos do Senhor? Ele falou, não. Entende que faltava no coração daquele homem um amor a Deus? Entende isso? Que simplesmente pelo não amar a Deus, ele não se sujeitava a Cristo, ele não estava arrependido, ele não estava quebrantado. E assim como ele, muita gente faz. Tem muita gente que quer se ver livre das consequências do pecado, mas não quer deixar o pecado. Entende isso? Porque muitas vezes o pecado gera um prazer e a pessoa não quer deixar esse prazer, mas quer deixar de viver as consequências desse pecado. Então a pessoa acaba agindo de uma forma contraditória. Eu falei com ele assim, então você não quer Jesus? Ele falou, não. Você quer que o teu filho deixe de viver essa vida de perversão? Sim. Eu falei assim, então eu lamento muito por você e pelo teu filho, mas contigo não vai dar para continuar conversando. Eu não quero perder meu tempo e não quero que você perca o seu tempo. Na hora que você quiser receber Jesus Cristo como teu Senhor, a gente volta a conversar. Eu falei, sabe por quê? Tudo que nós fazemos é em nome de Jesus. É pelo poder do sangue de Jesus. Se você não se sujeita a Jesus, a gente não tem mais o que conversar. Ok? Ele falou, ok, então encerramos a conversa, terminamos ali. E depois eu abordei, conversei com a esposa dele para poder tratar da questão do menino, que por meio dele seria impossível. Então você entende a necessidade de amar a Deus? Se você não ama a Deus, se uma pessoa não ama a Deus, não adianta pedir perdão, não adianta orar, a pessoa não vai ser quebrantada, não será quebrantada. É a condição necessária amar a Deus. Tá bom, meus irmãos? Então é isso que eu queria falar acerca de hoje. Lembra o que nós abordamos anteriormente. Será que Deus ouve tua oração? Falamos. A vida de pecado impede a oração do homem chegar até Deus. Falamos agora acerca de como derrubar essa barreira, que é como através do perdão de pecados. E falamos da provisão de Jesus para que o homem seja perdoado, mas também falamos que para que esse perdão tenha eficácia, para que essa provisão tenha eficácia, é necessário que o homem tenha algumas posturas estabelecidas na sua vida para que ele venha de fato conseguir alcançar o perdão de Deus por meio do sacrifício de Jesus. E falamos por último na questão do amor, que é uma postura necessária para que as outras coisas venham acontecer na vida dessa pessoa. Ok? Então, como nós dissemos na aula anterior, a solução é Cristo. E nós afirmamos que nós iríamos analisar essa solução a Cristo. Nessa aula, nós apenas começamos essa análise. Ok? Na próxima aula, nós vamos falar acerca de cativeiros de pecado. Ok? Há pessoas que pecam, pedem perdão. Peca, pede perdão, peca, pede perdão. De uma forma contínua. E a pessoa vive assim, é como se estivesse enxugando gelo. Faz sentido enxugar gelo? É eficaz enxugar gelo? Se acaba de enxugar, já está molhando de novo. Nós vamos abordar isso no próximo vídeo, cativeiros de pecado. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, que você dê um like, curta esse vídeo. Para que isso? Porque curtir é importante, colocar aquele sinalzinho abaixo do vídeo, de ok. Porque quando você faz isso e você comenta também o vídeo, você aumenta a relevância do vídeo, de modo que ele passa a ser oferecido para outras pessoas que ainda não estão inscritas no canal. Então peça, curta o vídeo, se puder, comente o vídeo. Se você tiver alguma dúvida, coloque a sua pergunta, eu irei buscar responder. E também recomende esse vídeo para outras pessoas, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, ok? Eu sei que
existem vários temas que nós precisamos abordar, porque o objetivo do canal aqui, Restaurando Princípios, é levar a você a palavra de Deus de modo que você não seja um religioso, mas seja uma pessoa transformada pela palavra. Não pelo que eu acho, pelo que eu penso, pelo que outras pessoas acham, pensam, não, mas pela palavra. Não seja um religioso. Tá? Não seja aquela pessoa, eu estou lá na igreja aos domingos, eu cumpro, eu chego cedinho, saio no final. Não é isso. Não é só isso. Nós precisamos amar a palavra de Deus. E só uma palavra de Deus se eu guardo a palavra. E para eu guardar a palavra eu preciso entender. Para eu entender eu preciso absorver. Para absorver eu preciso meditar. Para meditar eu preciso ler. Ok? Nós vamos abrir uma nova playlist, que além dessa de oração, que é muito importante, nós vamos abrir uma playlist que fala sobre restauração financeira. Existem muitas pessoas com muitos problemas financeiros, crônicos. Sabe aquela sensação? Pensa numa pessoa dirigindo um carro numa pista coberta de gelo. A pessoa não consegue acelerar, não consegue ir para a direção certa, não consegue parar, frear. Quantas pessoas estão patinando nas suas finanças e não sabem o porquê? Na playlist, nós vamos abrir essa playlist aqui, é sobre oração. Ela é fundamental porque há muitas questões de pecado que nós vamos tratar de várias áreas ainda. Elas se resolvem como? Por meio da oração. Então é importante demais, é por isso que essa da oração foi a primeira playlist, né? Para que nós venhamos entender o que nós precisamos fazer em oração para corrigir a trajetória da nossa vida. Nessa próxima playlist que eu vou fazer em paralelo, eu vou continuar com os vídeos falando sobre oração, mas nós vamos iniciar também falando sobre restauração financeira. Que Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo fale melhor no seu coração. E eu espero que os irmãos tenham gostado mais desse tipo de abordagem, porque eu resolvi fazer alguns slides. Eu acredito que sim, que nesse formato nós vai ser mais produtivo. Tá? Espero que os irmãos tenham compreendido tudo o que eu me propus a explicar, a ensinar, a abordar e a falar. E que o Espírito Santo fale melhor no seu coração, na sua mente, te convencendo de cada coisa que precisa acontecer na sua vida, para que você não seja um religioso, mas seja um filho genuíno, um filho obediente ao Pai. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus permitir.